Glória a Deus. Graças e paz, amados, em nome de Jesus. Amém? Sem nenhum constrangimento, sem nenhum descaramento, aliás, com todo descaramento, eu quero que você abra a Bíblia em Mateus capítulo 14, que eu vou compartilhar novamente uma palavra que eu compartilhei aqui na reunião mais vazia que eu já falei aqui nessa igreja, que foi naquele dia que nós chamamos as pessoas aqui para orar e pouca gente pôde vir. Se lembra? Caiu um pé d'água assim, que foi uma coisa absurda quando a gente ia orar pelos líderes aqui, e a gente acabou passando para o domingo seguinte, de tão poucas pessoas que tinham. Então eu compartilhei uma palavra aqui em uma quarta-feira, pouca gente ouviu, mas agora ela está renovada, estendida. Já baixei, já fiz o download do update. Então a palavra está mais atualizada ainda. Você que ouviu, você pode baixar a sua versão agora atualizada, que eu já atualizei tudinho. Mateus capítulo 14, versículo 14. Nós estamos no dia de hoje, a quarta-feira, geralmente é separado para ser uma palavra para os discípulos, para o caráter do discípulo, para o papel de um discípulo. Amados, e uma das coisas que mais incomodava Jesus é quando ele percebia que seus discípulos estavam fugindo da missão que ele entregava. Existem várias razões. Primeiro, evitar trabalho é falta de caráter. Já começa por aí, em todas as áreas, né? Uma pessoa que não gosta de trabalhar é uma pessoa que vai ter problema com caráter, é uma pessoa lisa. E não há nenhuma desculpa para uma pessoa saudável não trabalhar, independente da idade. Só um doente não pode trabalhar, e mesmo assim tem algumas coisinhas que ele pode fazer mesmo com a limitação dele. Agora, irmãos, todo mundo tem que trabalhar, porque é uma coisa do caráter. Uma pessoa que tem caráter, ela quer se sentir valorizada, quer ter o senso de importância, ela quer sentir que está contribuindo para alguma coisa. E os discípulos de Jesus também às vezes arrumavam um jeitinho de: hoje não vai dar não, hoje não dá, eu vou me esconder. Manda dizer, ainda bem que não tinha WhatsApp naquela época, porque quando as pessoas querem algum favor, elas ligam para você, e quando elas querem se desculpar, elas mandam mensagem no WhatsApp. É verdade ou não é? Não tem coragem de olhar no teu olho, né? Já observou o quanto a gente que diz: pastor, não vai dar hoje não, tudo pelo WhatsApp. Mas quando a casa cai, eles não mandam WhatsApp, eles te ligam 3 horas da manhã. É engraçado que as pessoas, quando querem fugir, assim é no seu trabalho também, na sua empresa. Você que é chefe, quando aquela pessoa que você lidera não pode trabalhar, ela nunca liga, ela manda o WhatsApp, porque ela sabe que se ligar, você vai contestar, você vai conversar, você vai convencê-la, e ela sabe que ela está te enganando, então ela não quer se entregar. Por isso ela manda o WhatsApp, e geralmente manda o WhatsApp e desliga o celular. Tipo assim, eu já informei ele não vai me retornar. Malandragem. Eu estou falando isso que eu lido com muita gente que faz isso. Então, irmãos, caráter nas pequenas coisas. E aqui nós vamos ver uma situação em que Jesus estava, em que os discípulos poderiam ter trabalhado com proatividade, mas os discípulos de Jesus estavam na veia de Jesus. Jesus já tinha falado para eles: olha, vai lá trabalhar, vai colocar a missão de vocês para fora, vai fazer as coisas, porque eu vou embora e vocês que vão ter que tocar esse negócio aqui. Mas eles não estavam entendendo. Para eles era gostoso andar com Jesus, era popstar, todo mundo conhecia, a multidão o acompanhava. Agora chegava na hora do pega para capar e todo mundo vazava, deixa para o lado de Jesus. Mas um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, ele assume os desafios e ele fica inventando coisa para fazer, para honrar o nome do Senhor. Amém? Não é ativismo, é seriedade, é compromisso, é caráter, que é a marca de um homem e de uma mulher de Deus. O texto diz assim, Mateus 14, 14: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles e os curou aos seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: mestre, esse lugar é deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê-lhe vós algo para comer. Eles então disseram: mas tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes, tragam-no aqui para mim. Ele disse, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, agradeceu e começou a partir. Em seguida ele chamou os seus discípulos e deu o pão aos seus discípulos, para que estes repassassem para a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram.
Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Então nós vemos aqui, amado, que o próprio Jesus, ele não estava nos melhores dias da vida dele. Quem me ouviu falando essa palavra aqui há 2 meses atrás, se lembra do detalhe que eu falei, que Jesus estava no período depois da morte de João Batista, que era o seu melhor amigo, seu primo. Ele tinha uma conexão muito grande com João Batista. João Batista que foi pregando o evangelho e dizendo: olha, vem um aí que esse é o bala. Eu estou aqui só, vocês estão impressionados com o que eu estou fazendo? Vocês não imaginam o outro que está vindo aí depois de mim. Jesus foi preparando o caminho. Então, João Batista foi quem batizou Jesus. Então perceba um nível de intimidade, relacionamento e conexão. E João Batista, tadinho, foi numa festa, todo alegre, botou a roupa dele bacana, vou na festa, irmão, e não voltou da festa. Lá na festa ele foi decapitado. Imagina, irmãos, a situação emocional que Jesus estava. Depois da morte do seu melhor amigo, do seu batizador, de uma pessoa que teve um impacto tão grande na vida dele. E aí, ele falou para os seus discípulos que também tinham voltado de algumas missões, onde eles não tiveram sucesso. Estava todo mundo com a moral baixa. E Jesus falou: vamos para um lugar deserto para dar uma relaxada. Aí que começa esse texto, quando diz: tendo Jesus saído do barco, ele viu a multidão. E eu não me lembro se foi na história, na versão contada por Marcos ou por Lucas, diz que Jesus olhou para aquela multidão e era como ovelhas que não tinham pastor. É aquilo que o pastor Géder estava falando hoje na oração, ainda agora, sobre a pedofilia, sobre a imoralidade, sobre a escravidão mental, moral, financeira, o vazio que as pessoas têm dentro delas. Amado, a igreja do Senhor não está tendo compaixão de ninguém, não. A galera passa ali naquela rua ali onde tem os travestis ali perto da igreja do Jurandir. Como é que é o nome daquela rua ali? Joaquim Teixeira Alves. O povo cospe, o povo fecha o vidro. Mas, irmãos, aquele povo que está lá é como ovelha que não tem pastor. Muitos ali foram criados na igreja. Alguns se rebelaram, outros foram feridos na igreja. E aquilo lá é o resultado de algumas coisas que eles passaram na vida deles. Ovelhas que não têm pastor. E é como se a igreja passasse por algum lugar. Você teria coragem de chegar num lugar, alguém falar assim: olha, aquela ovelha não tem dono, aquela ovelha não tem dono, aquela ovelha... Irmãos, tem gente que não pode passar na rua e ver um cachorro sem dono que dá vontade de levar para casa. Imagina uma ovelha sem pastor. Mas parece que nós amamos os bichinhos que estão na rua sem dono, mas nós não temos misericórdia dos que estão na rua como ovelhas que não têm pastor. Essa foi a compaixão que Jesus teve. E o que é a compaixão? Para você ter compaixão, em primeiro lugar você tem que ter renúncia. Porque se Jesus estivesse pensando só no problema dele e dos discípulos, minha gente, hoje é dia de descanso. Não adianta a gente orar hoje, de qualquer maneira eles estão perdidos mesmo. Esse pessoal veio aqui buscar: gente, hoje não vai dar não, está todo mundo aqui cansado. Volta outro dia. Mas, irmão, Jesus renunciou. Ele falou: a dor deles é maior do que a minha. A minha dor de luto é muito grande, mas a dor dessas pessoas que estão aqui como ovelhas que não têm pastor. E o que a Bíblia diz que Jesus fez? Falou, curou os seus enfermos. A multidão queria alguma coisa, queria receber a palavra, o alívio, o consolo da palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. A cura é exatamente aquilo que nós temos para oferecer nos grupos familiares: a palavra do Senhor, a cura do Senhor, o cuidado das ovelhas que não têm pastor. Irmãos, só em Dourados, qual é a população hoje de Dourados? 220 mil. Irmão, em Dourados tem pelo menos uns 30 mil desviados, no mínimo 30 mil desviados, 30 mil ovelhas que não têm pastor. E geralmente nós olhamos para essas pessoas apenas como problemáticas. Já pensou se Jesus olhasse para mim, para você, como problemático, irmão? Eu não sou flor que se cheira, imagino que você também não seja, não. Eu imagino que esses desviados, talvez eles criaram algum caso numa igreja, isso é muito comum acontecer. Mas por que não teve alguém para poder discipulá-los, ensiná-los, cuidar deles, cuidar da vida deles, apresentar a vida deles diante do Senhor, caminhar com eles, descobrir a razão pelas quais eles se comportam dessa maneira? Irmãos, a ovelha não sabe se cuidar sozinha. Uma ovelha morre, a ovelha ela fica mais gorda do que deve, ela se machuca, ela rola por pirambeira abaixo, ela vira comida de lobo. Uma ovelha não pode se cuidar sozinha.
Só o Senhor pode nos capacitar a cuidar de ovelhas, amém? Mas Jesus olhou para eles e teve compaixão. É isso que está faltando à igreja. E quando a igreja faz alguma coisa de compaixão, eles querem publicar e passar na TV. É para dizer assim, ó, dá mais dinheiro para a gente, porque o pastor não está andando só de Mercedes não. Nós estamos dando meia dúzia de pãozinho embolorado para os pobres também. Então eles ainda usam os pobres para poder arrancar mais dinheiro ainda do povo. Para isso que eles fazem as coisas com os pobres, irmão. Porque quem ajuda o pobre mesmo não anda anunciando. Vê aí o pastor José Rodrigues, é isso mesmo? Que projeto maravilhoso. Você já viu alguma coisa na TV dele? Não. Ninguém imagina a ajuda que esse homem dá. O filho do meu pastor foi missionário no CEPAL. E ele conhece o trabalho da MCM no CEPAL. Então perceba que, às vezes, quem não vai lá não conhece. Mas, amados, são pessoas que estão fazendo, tendo misericórdia. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não posso ir no Nepal. Mas eu não estou falando para você ir para lá. Eu estou dizendo para você cuidar das ovelhas que estão perto de você. Aqueles que estão afastados. Quantas vezes o irmão na igreja começa a dar problema e a nossa tendência é criticar o cara. É a nossa tendência natural, irmão, é a minha também. Quando o cara começa a me perturbar, eu sou tentado a fazer oração para Deus arrumar outra igreja para ele ir. Mas às vezes aquele irmão é um instrumento de Deus para eu desenvolver algumas habilidades relacionais, sobre como cuidar de pessoas, como ajudar pessoas que estão vivendo um conflito contínuo dentro deles. Mas o que nós pensamos? Eu não posso, eu não tenho tempo, eu estou arrebentado. Irmãos, então você não tem compaixão. E se você não tem compaixão, você não pode cuidar de ninguém. Pastor, então não vou cuidar de ninguém. Então quer dizer que para você é assim? É isso que Deus espera de você? Um obreiro que diga, então isso não é comigo. Cuidar de vida não é comigo. Grupo familiar não é comigo. Liderança não é comigo. Chegar cedo não é comigo. Oração não é comigo. Jejum não é comigo. O que é contigo então? Explica aí, por favor, que até agora Deus não está conseguindo entender. Qual é a tua parte? É nenhuma? Não, irmãos. Essa palavra não é uma palavra para você desistir, mas é uma palavra para você se levantar e falar, eu preciso mudar minha mentalidade, preciso mudar meu coração, preciso fazer diferença na vida das pessoas. A matriz da compaixão é a renúncia. E a renúncia, toda renúncia que você fizer, vai ter o poder de conquista. Amados, todas as vezes na minha vida que eu tive novos desafios ministeriais, foram desafios onde eu abri mão daquilo que eu já tinha, aquilo que o Senhor já tinha me entregue. Eu era de uma igreja enorme no Rio de Janeiro, as músicas bombando na rádio FM lá. Aí Deus falou, agora larga tudo e começa a viajar. Eu era um ilustre desconhecido, falei, meu Deus, estava tão gostoso aqui. Aí quando a coisa começou a acontecer, aí Deus me fixou lá em Curitiba. Eu não queria ficar em Curitiba, mas, amado, depois eu me apeguei àquela cidade, fiquei apaixonado. Quando estava legal, Deus falou, agora vai para Campo Grande. Falei, o que, meu Deus, aquele calorão doido, já fugi do Rio de Janeiro, o sangue de Jesus tem poder. Eu fui para o Rio de Janeiro, comecei a trabalhar com 2 adolescentes, já falei para vocês. Em 6 anos eu tinha 40 grupos familiares de adolescentes, com 400 adolescentes, quando o negócio já estava bacana. Desculpa. Supervisores, coordenadores cuidando da célula, e eu me tornei praticamente o chefe da fazenda. Aí Deus falou, agora vai lá para os Estados Unidos para cuidar de 30 pessoas. Falei, misericórdia, irmãos. Aí veio a crise, veio tudo, as coisas foram acontecendo, a igreja foi crescendo. A hora que a igreja estava numa situação muito bacana, aí Deus falou, agora seu tempo aqui nos Estados Unidos acabou, vamos voltar para o Brasil. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Abre aqui, por favor. Irmãos, sempre que a coisa estava legal, Deus falava assim, vamos mudar. E eu já estou esperando, eu e minha esposa, qual é a próxima que Deus vai colar na gente. Porque nós já estamos com 80 grupos familiares. Fizemos um retiro semana passada agora para 485 jovens. Só jovens universitários. São todos os jovens da igreja não. Só os universitários. 485 jovens. Eu já fico tremendo. Ai meu Deus, tem misericórdia. Deixa eu ficar aqui cuidando desses jovens. Me dá só mais 2 aninhos aqui, só isso. Irmãos, mas o que é? É a renúncia. Quando você renuncia, você não perde nada. Na hora parece que você está perdendo, mas o Senhor vai te estabelecendo, vai te colocando em lugares altos, em nome do Senhor Jesus, amém? E a coisa mais maravilhosa é que quanto mais você se entrega para o ministério de Deus, mais Deus derrama sobre a tua própria vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre os seus negócios, sobre a sua profissão, sobre as suas finanças. Porque Deus diz, olha, Ele está cuidando daquilo que é meu, eu vou cuidar de tudo que é dele. Porque Deus é justo. Deus sabe que o teu coração está movido. E outra, no começo, você fala, ai meu Deus, como é que vai ser? É igual uma moça muito nova.
acaba de se casar, aí fala para o marido: ó, só vamos ter filho daqui a 4 anos, tá? Que eu tenho que me formar, tenho que isso. De repente, irmã, descobre que está grávida, com 6 meses de casada. Ai, meu Deus, tem misericórdia, como é que vai ser? Irmãos, pergunta ela se ela quer largar o filho dela. De jeito nenhum. No começo ela não queria, mas quando ela soube, ela já começa a curtir e começa a ficar bom, e ela não consegue mais largar o filho. Da mesma maneira, o ministério é o chamado para o grupo familiar, é o chamado para o discipulado. No começo você fica meio assustado, porque ninguém nasce sabendo nada, e todos nós temos medo de novos desafios, todos nós, sem exceção. Mas, irmão, Deus vai te capacitando, Deus vai chamando, Deus vai acendendo luzes, Deus vai colocando perto de você pessoas para te ajudar, e dessa maneira nós podemos caminhar para ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, amém? Então, geralmente nós queremos pedir muitas coisas para Deus. Amado, não peça mais nada para Deus, até que você decida de que você está disposto a abrir mão. Você está disposto a abrir mão de quê, irmãos? Às vezes a pessoa quer terminar uma faculdade. Você está disposto a abrir mão do seu tempo à toa na internet? Você está disposto a fazer muitos trabalhos finais de semana? Você está disposto a muitas vezes estudar até 3 horas da manhã para poder fazer prova? Você está disposto a fazer muitas vezes trabalho sozinho, porque o teu grupo deixa tudo na tua mão e ninguém faz coisa nenhuma, só querem botar o nome lá no trabalho? Tem tudo isso aí. É simplesmente fazer a inscrição e naturalmente ir para a faculdade, depois de 5 anos sai com um canudo na mão. Não é isso não, irmãos. Tudo tem um preço a ser pago. Até mesmo a vida espiritual, irmão. A salvação é de graça, mas chegar até o céu não é de graça não, irmão. Não é de graça. A única coisa de graça é a salvação. E mesmo assim não foi de graça. Jesus pagou. É igual um presente que você ganha. Então, perceba, o Jéder me dá essa filmadora que está aqui. Ele pode me dar de graça para mim, mas ele pagou o preço por ela. Eu não estou profetizando não, quero que ela continue aqui filmando os cultos. Mas é só um exemplo para você entender. Que geralmente quando nós ganhamos alguma coisa de alguém, nós não podemos desprezar aquilo que foi de graça para nós. Foi de graça para nós, mas quem comprou para a gente pagou um preço. A mesma coisa é a salvação. Não é de graça, irmão. Foi de graça para mim, mas não foi de graça para o Senhor. E o mínimo que eu posso fazer é caminhar correspondendo diante daquilo que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então aqui nós vemos que o povo estava no deserto. Aquele lugar era deserto. O que a Bíblia nos fala sobre deserto? Lugar de provação, lugar de tentação. É assim que as pessoas estão. Aqueles que trabalham comigo, aqueles que trabalham com você, as pessoas que moram ao teu redor e que não conseguem vir para a igreja. É por isso que o melhor gancho para você levar pessoas para o seu grupo familiar é perguntar à pessoa: você tem algum pedido de oração? Não chama primeiro não. Ah, eu tenho. Aí ele vai abrir o coração para você. Não precisa entrar em detalhe não. O que é saúde, família, finanças, carreira, estudo, e a pessoa vai te pedir oração. Aí outro dia você vai falar: olha, lá no meu grupo familiar nós oramos por você. Você quer ir lá um dia? O pessoal quer orar por você com você lá. Aí você chama, irmãos, porque todo mundo tem um desertinho em alguma área na sua vida. E você pode ser um canal de Deus, você pode ser a voz de Deus para mudar as pessoas. E muitas vezes o que nós fazemos, arrumamos desculpa. Ah, Senhor, que no meu trabalho eu não posso falar de religião. Quem disse que não? Ainda pode, aproveite. Não é crime ainda. Nós temos que aproveitar esse momento agora. E anunciar nas praças, orar, fazer vigília no meio da rua. A gente tem que botar para quebrar, irmãos. Que ninguém garante quanto tempo mais vai durar esta liberdade. Então as pessoas querem, só que nós arrumamos desculpa. Queremos empurrar as pessoas para outro lugar. Queremos trazer as pessoas para os pastores. Pastora Silmara, olha, o rapaz aqui está precisando de oração. Ué, você não sabe orar não, irmão? Você está na igreja há 5 anos e não sabe orar ainda? Você não sabe ajudar uma pessoa necessitada? Tudo tem que ser o pastor? Igualzinho os discípulos aqui. Quantas vezes vem problemas para mim, eu digo: eu não posso resolver não, irmão. Mas no fundo, eu poderia resolver. O que nos falta? Compaixão. Precisamos orar e clamar a Deus: Senhor, por quê, irmão? Porque a compaixão exige trabalho. E aí vem essa falha que nós temos no caráter de querer empurrar o trabalho para o outro, para a gente não trabalhar, para a gente não assumir responsabilidades. Nós não queremos assumir compromissos, e dessa maneira nós vamos adiando. Ao invés de a gente reunir o povo, nós queremos dispersar.
Porque para reunir vai nos dar trabalho. Não foi isso que os discípulos falaram? Senhor, já está tarde, manda esse povo ir para o deserto, para ir o que eu queria dispersar, irmão. Jesus olhou o povo juntinho ali, ficou com pena do povo, e os discípulos querendo dispersar. Ah, manda ir para lá, manda ir para cá, manda procurar o fulano. Irmão, não é isso não. E o desafio que o Senhor tem para cada grupo familiar: dá-lhe voz o que comer, amém? Você acha que o Senhor Jesus ia dar esse desafio para eles? Você acha que Jesus, quando falou para eles, dá-lhe voz o que comer, tinha visto algum sanduíche dentro da bolsa deles? Não. Jesus já sabia que um milagre iria acontecer. Quantos creem que vai acontecer um milagre no seu grupo familiar? Diga glória a Deus. É um milagre, irmão, que vai acontecer. Independente, o problema não é daquela pessoa, o problema é do grupo familiar inteiro. Eu ouvi um testemunho de um pastor lá de Santarém, já contei aqui também, que uma irmã, ela soube naquela semana que estava com câncer. E a irmã chegou tristinha lá na célula, vou usar o termo célula, que foi o nome que foi usado lá. A irmã chegou tristinha na célula, e no momento de pedir oração, ela falou: irmãos, quero que os irmãos estejam orando. Eu não quis preocupar vocês, mas eu fiz agora todos os exames, e eu estou com câncer. Vou ter que começar o tratamento, e tal. E enquanto a irmã estava falando, o irmão levantou e falou: irmã, me desculpa te interromper, mas a irmã falou um negócio errado aí. A irmã não está com câncer. Nós estamos com câncer. O câncer da irmã é de todo mundo aqui. Não tem essa da irmã estar com câncer ou estar de boa passeando no shopping, não. Nós vamos fazer uma escala aqui, e cada dia que a irmã for no hospital, alguém vai com a irmã. Quando a irmã chegar em casa desabilitar, sem disposição, alguém vai cozinhar para a irmã, alguém vai limpar a sua casa. Não é a irmã que está com câncer, não. Todos nós aqui estamos com câncer. O teu câncer é nosso. Porque a bênção do irmão é a bênção de todos nós. E a tua dificuldade, o teu deserto é de todos nós. Olha isso aqui, irmão. É dar-lhe voz o que comer. Não é chegar a orar: Senhor Jesus, faz uma obra na tua serva. Irmão, chega de terceirizar. Tem coisa que é com Deus, tem coisa que é com a igreja. Então é o grupo familiar que tem que se levantar. Vai dar trabalho? Vai. Vai ter que acordar mais cedo para levar a irmã lá para fazer a químio? Vai. Mas é para isso que existe grupo familiar. Não é uma sociedade, é uma família, irmãos. Não é um grupo de interesse, não é um consórcio. É um grupo familiar. Não é um grupo de investimento, amém? Então, amor, a doença de um é de todo mundo. Cadê o teu filho, irmã? Está enchendo a cara. Daqui a pouco ele vai chegar aqui querendo me bater. Vai bater não, irmão, que nós vamos ficar aqui até o teu filho chegar. Nós vamos orar por ele. Na próxima grupo familiar, nós vamos trazer uma camisa de presente para o teu filho. Nós vamos presentear e vamos dizer para ele o quanto que nós amamos a vida dele. E o teu filho vai saber que a senhora não está sozinha. Se ele encostar a mão na senhora, a gente vai dar um jeito de conversar sério com ele. É desse jeito, irmãos. É intervir. Grupo familiar. Família é família. Aí a irmã do grupo familiar, a filha dela fica grávida. Ai, Jesus, tem misericórdia, sabe? Não, não é assim não. Irmã, a gente imagina a sua dor, irmã. Você criou sua princesinha, a menina descuidou, ficou grávida. Ela vai arcar com as consequências do erro dela. Mas nós, como família, vamos segurar essa onda junto com a irmã, em nome de Jesus. Imaginamos a dor que a irmã está sentindo. Mas a irmã não vai atravessar o deserto sozinha, não. Nós estamos juntos em nome do Senhor Jesus. Porque se a irmã tivesse uma casa na praia, todo mundo ia querer usar a casa na praia no verão da irmã, porque nós somos uma família. Então a tua dor também é a dor de todo mundo aqui dentro, amém? É dar-lhe voz o que comer, irmãos. E aí o Senhor vai dar um jeito. Ih, meu Deus, como é que vai ser esse negócio de eu acordar às 6 horas da manhã para levar a irmã agora fazer quimioterapia? Deus vai dar um jeito, irmão. Deus vai dar um jeito, amém? O que aconteceu? Ano passado, vocês sabem, eu comecei um trabalho numa escola lá num bairro de periferia, que é conhecido como Corredor do Tráfico, em Campo Grande. Lá no final aqui da Ernesto Geisel. Lá, não é lá na outra ponta, como quem vai para Cuiabá, não. É bem no começo, perto do Hospital do Pênfigo. E aí, irmãos, através do meu testemunho, minha irmã me chamou lá para poder trabalhar com os adolescentes. Eu nunca trabalhei, há muito tempo que eu não trabalhava em escola. E eu escolhi aquela escola para eu e minha esposa a gente apadrinhar e fazer um trabalho lá. Só que fomos lá, oramos, fizemos palestra. Em 2013, morreram 6 alunos assassinados, todos por causa de droga.
Em 2014 só morreu um assassinado antes de começarmos o projeto. Fizemos o projeto, ninguém mais morreu. O nível de aprovação na escola foi lá nas alturas. Poucos alunos eram aprovados e agora a maioria foram aprovados no segundo ano. Uma coisa maravilhosa. Mas devido à história daqueles rapazes, eu não sei a maldição que tem naquela região, que ali tem muitos alunos de presidiário, filhos de presidiário. E gente traumatizada. Gente que que cresceu vendo o pai fugindo da polícia, escondendo debaixo da cama, a mãe escondendo droga, aquela confusão toda. Amado, é um povo bloqueado. E eu falei, meu Deus, além da oração, além do acompanhamento, além de uma igreja ali do ladinho que está nos dando todo o suporte espiritual, esses meninos precisam de uma psicoterapia, precisam de um aconselhamento, precisam de uma direção. Irmãos, a gente orando. Aí um dia desse eu estava lá na igreja, aí uma irmã foi lá, pastor Domingos, preciso da sua ajuda. O que foi? Eu sou a coordenadora do curso de psicologia da UCDB e nós precisamos urgente procurar uma escola para poder trabalhar com alunos de 16 em diante, principalmente os que são atrasados na escola. E me falaram que o senhor tem uma escola aí, que o senhor poderia me apresentar. Pelo amor de Deus, pastor, apresenta essa escola para a gente. Eu falei, irmão, você é a resposta de oração. Eu orei o ano inteiro pedindo essa tua visita hoje aqui de manhã. Aí fomos lá, irmã. Quando nós fomos, a diretora e a coordenadora conversando e chorando com a gente, né? E tem hora que eu sou igual o pastor Géder também, chorão, né? O pastor Géder, ele chora até em lançamentos de loteamento, ele chora. Então, chora em qualquer momento, né, irmão? Você dá uma rapadura para ele. Irmãos, e todos nós fazendo aquela reunião naquela escola, todo mundo chorando. Que coisa maravilhosa de Deus. E aí na hora, irmão, eu sou muito impulsivo. Aí a moça falou assim, a doutora Miriam, ela falou, pastor, mas só tem um problema, que nós não podemos pegar o material lá da UCDB, que é no extremo da cidade, e trazer para cá, porque nós vamos fazer um trabalho sério com eles, inclusive já para poder preparando para como é que é aquele negócio vocacional, como é que se dá o nome? Gente, hoje todas as palavras estão fugindo da minha mente. Teste vocacional, mas tem um outro nome. Mas enfim, um outro tipo de avaliação mais profunda que eles fazem. Então ela falou, alguns são feitos em computadores, então não dá para tirar o computador de lá. E é tudo coisa muito cara, uma licença muito cara. Aí eu falei assim, por que a gente não compra essa licença? Ela falou, custa 23 mil reais. Eu falei, não, então vamos pensar numa outra opção. Então, ela falou, o jeito é levar os meninos lá. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu falei, irmão, não tem problema não. Já ouviu falar num carro grandão, cheio de banco, chamado van? Então, nós vamos alugar uma van, e essa van vai vir aqui pegar as crianças 2 vezes por semana, criança, né, os adolescentes, 2 vezes por semana, irmão, de um lado ao outro da cidade. Beleza, então beleza, o senhor arruma essa van então, pastor? Pô, é comigo mesmo, irmã. Irmã, depois quando saí de lá, a Vanessa falou, amor, onde é que tu vai arrumar essa van? Eu falei, não sei, eu sei que vai dar, a gente vai dar um jeito, nem que a gente pegue o nosso carro e faça 20 viagens, mas que nós vamos levar essa molecada lá, nós vamos, em nome de Jesus. Aí, irmãos, nessa brincadeira, teve um irmão lá da igreja, que ele sempre estudou em escola pública, e ele chegou e falou assim, pastor Domingos, eu tenho visto que você de vez em quando fala de uma escola que você faz trabalho aí, mostrou umas fotos e tal, me diz hoje, qual é a necessidade que você tem? Falei, varão, eu preciso de pagar um vanzeiro para pegar um cara no bairro tal, levar lá, esperar a gurizada voltar 2 vezes por semana. Quanto custa isso? R$1.500. Falou, durante um ano inteiro sou eu que pago. Pronto. Irmão, dá-lhe voz o que comer, irmãos. Dá-lhe voz. Se o Senhor falou, faz, vai fazendo que o Senhor vai bancando a conta. Engraçado que quando você vai comprar sua TV LED de 40 polegadas, aí você tem certeza que Deus vai honrar. Agora quando é para o outro, aí Deus não faz nada. Vamos parar por aqui porque Deus não mandou. Irmão, faz igual. Faz igual. Creia e creia em nome de Jesus, amém? Então se Deus está colocando gente tranqueira perto de você, é porque você vai ser o remédio para libertar esse tranqueira da tranqueiraiada dele, em nome do Senhor Jesus, amém? É desse jeito, dá-lhe voz o que comer, chega de desculpa, dá-lhe voz o que comer, mas nós não temos nada. Aí veio Filipe ainda, que só pensava no caraminguá, aí falou, Senhor, para alimentar esse povo, nos custaria 200 denários. O que era um denário?
é equivalente ao valor de uma diária de trabalhador. Vamos dizer que uma diarista de uma casa de médio porte cobra R$100. Não é isso mesmo? Para lavar, arrumar e tal, dar aquela geral, R$100. 200, irmão, R$20 mil. Então o Filipe falou: Senhor, nós precisamos de R$20 mil para alimentar todo esse povo. Cada um arrumou uma desculpa. Um disse: manda embora. O outro falou: vai custar caro. É assim que a gente pensa. Vai ser caro. Eu vou gastar meu tempo. Vou ter que receber gente na minha casa. Vou ter que arrumar a casa. Eu odeio arrumar a casa, mas eu vou ter que arrumar por causa do grupo familiar, porque eu sou anfitrião. Irmão, cada um arruma desculpa. Quem não quer fazer, arruma desculpa. Quem quer fazer, faz. Faz de qualquer maneira. Não é faz com qualquer maneira. Faça com os recursos que Deus te deu. E o milagre vai acontecer. Aí de repente veio um menino lá que não tinha nada a ver com a história. O menino ia lá passar a tarde jogando PlayStation na casa do amiguinho e viu a confusão lá, o tumulto, ficou parado lá com a sacolinha dele e alguém sentiu o cheiro do peixe. Falou: rapaz, tu tá com peixe aí? Tô. Então é o seguinte, ó, leva lá que é isso aí que o mestre está precisando. E o menininho foi e ofereceu. Os discípulos, ninguém. Um menino que ofereceu o pão dele. Irmãos, que vergonha. Se eu fosse algum desses discípulos, eu ia fazer que nem uma frase que tem no filme Tropa de Elite, que eu não assisti ele todo, mas eu sei que tem essa frase no filme: pede para descer, pede para sair. Se eu fosse Jesus, falar para os discípulos: pede para sair. Nenhum de vocês dois aqui arrumaram nada, mas teve que arrumar um pãozinho com um gurizinho aqui, pede para sair. Gurizinho, você agora é meu discípulo número 1, vem cá, cola em mim. Irmãos, o que será que Deus vai ter que fazer para te dar uma despertada? E olha só, irmãos, coisa tão simples. Coisa tão simples, é só fazer o que o Senhor está mandando fazer, amém? Quando eu era jovenzinho, isso aí tem pouco tempo, então eu queria ganhar os meus amigos na rua, os maloqueiros, roqueiros, eu queria ganhá-los tocando música mundana, para eles verem assim: olha só como é que o cara é crente, mas é moderninho, não tem negócio de tudo é pecado, tudo é pecado. Aí eu tocava música da igreja, tocava música mundana do Ivan Lins, do Guilherme Arantes, de todo mundo, e os caras gostavam, chamavam eles para a igreja, ninguém ia. Aí vinha um outro lá, um assembleano com um biblão desse tamanho: rapaz, tu vai para o inferno, hein? Vão para a igreja comigo que Deus vai fazer uma obra na sua vida. Levava todo mundo para a igreja, irmão. Aí depois esses outros se convertiam, andava com um biblão desse tamanho, ainda questionava se eu era salvo ou não. Levar na cara. Irmãos, é isso. Nós ficamos querendo fazer do nosso jeitinho, a coisa não funciona do nosso jeitinho, funciona do jeito do Senhor Jesus. Dá-lhe vós o que comer. Jesus, ele não é louco, ele sabia que ninguém ali tinha pão. Se ele falou: dá-lhe vós o que comer, dê um passo de fé que o resto é comigo. Não é assim que você faz na sua vida, irmão? Tantas loucuras que você já fez achando que era fé, e você achava que Deus ia atrás assinando, mas Deus não assinou. E por que quando Deus fala com você, como Ele está te falando nessa noite, dá-lhe vós o que comer, é você, irmão. Você não vai fabricar pão, Deus sabe que você não fabrica pão, Deus sabe que tem recurso que você não tem, mas o recurso que você tem é o suficiente para Deus fazer um milagre na vida daqueles que estão perto de você, amém? Então, amados, todos nós temos esse sentimento de incapacidade. Oh Senhor, eu não posso, eu não isso, eu não aquilo. Irmãos, mais uma vez eu digo, Deus não procura pessoas capacitadas, Deus procura corações disponíveis. Aí Ele capacita. Pessoas disponíveis, pessoas dispostas a começar do pouco. Seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Muitas pessoas perdem oportunidades na sua vida porque não começam as coisas pequenas, porque acha que para você é só o uau. Irmão, tem tantas coisas simples que você pode fazer. Quanto advogado que não consegue pagar a faculdade dos seus filhos, e na porta da minha igreja tem um pipoqueiro que ele formou 2 ou 3 filhos com uma carrocinha de pipoca. Quando você quer, você faz. Então tinha dia que ele ficava na faculdade, tinha dia que ele vai para a igreja, dia de sábado faz festa infantil, uma de tarde e outra de noite, e assim ele vai ganhando o dinheirinho dele, e formou os filhos. Tanta gente que não consegue, porque esse homem não colocou os obstáculos na frente, ele viu apenas as possibilidades, ele viu aquilo que ele tinha que fazer. Mas nós sempre colocamos obstáculos. Não pode, amado. Você precisa arrancar do seu coração esse sentimento de inutilidade e às vezes de malandragem.
Porque quando é alguma coisa que você quer, aí você vira um mundo para conseguir. Por que não fazemos isso para Deus, irmãos? Por que damos desculpas para Deus? Todas as vezes que eu me amarrei para não fazer as coisas para Deus, eu amarrei minha vida inteira. Todas as vezes que eu me entreguei para Deus, a minha vida fluiu em todas as áreas. É melhor para você, é melhor para o reino, é melhor para as pessoas. Se hoje você está aqui, se hoje você é um líder de um grupo familiar, você é um facilitador, é porque o Senhor conta com você. Pare de se comparar com os outros, é a partir daquilo que você faz em nome do Senhor Jesus, amém? Você é singular, você é inigualável, é aquilo que você tem, irmãos. Eu posso dizer uma coisa para vocês, é muito engraçado, entenda a ideia do que eu quero falar, não me queira mal. Mas até eu começar a pregar na minha igreja, quando eu era adolescente, e eu comecei a deixar de ser gago para começar a pregar, o que acontecia? Qualquer imagem, qualquer figura que eu via, eu usava aquilo para pregação. Então se eu via que eu podia pegar uns 3 relógios ali, usar a diferença deles numa pregação, eu fazia isso, e o povo ria, e o povo achava interessante. No final era tocado por Deus, e mesmo quando eu ia dar uma palavra de exortação para as pessoas, eu dava de uma maneira, era uma coisa incomum. Eu nunca tinha visto ninguém fazer isso, irmãos, e nem eu sabia que era assim que funcionava, até as pessoas começaram a falar: cara, você faz um negócio meio diferente. Irmão, nós somos singulares, inigualáveis. A maneira como você vai facilitar o seu grupo, nenhum outro vai facilitar. O que o pastor Géder dá para você é uma direção, não é um congelamento, é uma direção, ó, vai por aqui, e você vai liderar de acordo com a sua criatividade, de acordo com o seu estilo, com a sua personalidade, mas tudo isso seguindo uma direção da sua liderança para a glória do Senhor, amém? Então nós vemos aqui que eles pegaram e fizeram o que, amados? Quando o menino falou: está aqui, ó, o pão e o peixinho, foram os discípulos que já pegaram, já distribuíram, sim ou não? Não. O que eles fizeram? Entregaram para Jesus. É isso que você tem que fazer. Entregar sua capacitação na mão do Senhor. Porque não adianta você fazer na sua capacitação que você não tem a manha. Alguns têm até a manha, mas é um perigo quando a gente pega a manha. É um perigo quando você já aprende a cantar. É um perigo quando você começa a ministrar o louvor e sabe quais são as músicas que a igreja se derrama diante do Senhor. Aí você vem de qualquer maneira e canta, e você sabe que aquilo vai dar certo. É um botão que você aperta. É muito fácil quando o pregador ele pega a manha de pregar, aí às vezes ele tem a oratória, aí ele vai repetindo e vai fazendo as coisas ali, tudo na manha. Irmão, mas quando você entrega na mão do Senhor e diz: Senhor, conforme o meu pastor sempre nos ensina a orar, Senhor, livra-nos de nós mesmos. Me livra, Deus, de tudo aquilo que eu já pensei em fazer, falar e colocar aqui. Que seja um novo fluir, uma nova direção, ou uma altura diferente, ou uma direção diferente, ou numa profundidade diferente. Age da maneira que o Senhor quiser, mas não age hoje como o Senhor agiu ontem. Isso é entregar nas mãos do Senhor. Porque, irmão, você pode ter alguma coisinha pequenininha, você pode não ter muito o que falar, você pode não ter uma personalidade muito carismática, você pode não ter um jeito que atrai as pessoas perto de você. Mas quando você diz: Senhor Deus, tudo que eu tenho aqui é um coração quebrantado, um espírito submisso e uma vontade de ser usado pelo Senhor, para a glória do Senhor, não por causa de mim, me usa. Irmão, você não imagina onde Deus te estabelece, onde Deus te projeta. Então esse é o coração que temos que ter como facilitadores, entregar na mão do Senhor. E o Senhor olhou para o céu, agradeceu e começou a multiplicar. Então aí ele começou a dar para os discípulos. Jesus é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O mesmo Deus que fez chover pão no deserto, ele poderia fazer chover pão novamente aqui no outro deserto. Mas só que aqui era outro, a dinâmica era outra. Jesus queria usar os seus discípulos. Existem coisas que Deus pode fazer sem você, mas a maioria das coisas Deus quer fazer através de você. Deus pode fazer tudo, irmãos. Deus pode, eu já fui em várias reuniões onde eu buscava ser batizado com o Espírito Santo. E eu não era. Eu ia em reuniões de oração, onde era garantido quem ia naquelas reuniões era batizado no Espírito Santo. Irmãos, aquilo me deixava tão triste, porque era muito vergonhoso você ver todo mundo falando em línguas e você não falava. Eu estava na Assembleia de Deus ainda. E eu falei: meu Deus, que coisa terrível, o que está acontecendo comigo? O pessoal está achando que eu estou em pecado, está achando que eu estou com alguma coisa errada. Até que teve um dia, amados, que
Eu fui dormir, eu fiz minha oração normal, li a Bíblia, aí fui dormir. Quando eu dormi, me deu uma vontade assim, sabe quando você já está deitado e dá vontade de beber mais alguma coisinha? Naquele dia eu deitei e me deu vontade de dobrar o joelho para orar só mais um pouquinho. Quando eu dobrei o joelho e abri a boca para orar, já comecei a orar em língua estranha. Amado, ali foi uma coisa incomum. Mas a maioria das vezes Deus usa pessoas para impor as mãos e transferir essa unção sobre a nossa vida. Deus gosta de usar as pessoas. Para isso que no Antigo Testamento tinha os sacerdotes. Para isso que no Novo Testamento tinha os discípulos. Porque Deus gosta de trabalhar através das pessoas, irmãos. Senão não teria como a gente se reunir. É através das pessoas. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. É assim. Então o texto aqui está dizendo que Jesus multiplicou e deu aos seus discípulos. Quantos estão recebendo o Senhor nessa noite? Levante sua mão. Aquilo que o apóstolo Paulo disse a respeito da ceia: o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Quem não recebe do Senhor não tem o que entregar. Então você tem que buscar do Senhor. Todo dia de manhã, ir lá buscar na lenha do Senhor, no fogãozinho a lenha, o pão fresco. Não é pegar frase repetida, não é pegar coisa do WhatsApp e encaminhar, não. É alguma coisa do teu espírito para abençoar as pessoas que estão no teu grupo familiar. Às vezes o pastor manda alguma mensagem e pede para reencaminhar, você encaminha. Agora, irmão, de uma maneira geral, quem recebe algo novo de Deus todos os dias de manhã, sempre tem algo para compartilhar. E as pessoas se sentem fortalecidas. Olha, eu fui lembrado pelo meu líder. Como são muitas pessoas, não posso mandar para todo mundo, mas todo dia eu seleciono uns 5, 6 e mando mensagens personalizadas para eles. Eu digo, fulano de tal, é isso, e pela mensagem, ele sabe que aquela mensagem só serviria para ele, não serviria para outro, pelo que eu comento na mensagem. Então, amados, é você compartilhar. O Senhor já te deu aos discípulos, e os discípulos deram aqueles que estavam ali naquele lugar. Fez toda a diferença, irmãos, na vida daquele povo. Eles nunca mais esqueceram desse milagre. Os discípulos não teriam experimentado milagre se Jesus fizesse o que eles pediram. Manda o povo embora. Eles não teriam visto milagre. Irmãos, quantos milagres você já deixou de ver porque você não quis trabalhar, porque você teve preguiça, porque você só pensou em você, você não pensou no outro, você não pensou no próximo? Isso é muito sério, irmão. O evangelho é a cruz, e cruz é renúncia. Se eu sou um discípulo de Cristo, eu não tenho mais direito. Meu direito é não ter direito nenhum. O meu direito é fazer o que os outros têm direito de receber. Simples assim. Mas todas as vezes que eu quero, para mim, porque o evangelho de hoje é o trono, né? Me, comigo. Eu tenho, eu conquistei. Eu escrevi essa semana uma frase lá no Face, né? Pior do que o funk é ostentação, só o evangelho é ostentação. Então tem gente que vive no evangelho ostentação. Eu tenho, Deus me deu, Deus isso, Deus aquilo. Irmão, tenha tudo que Deus tem para te dar. More numa mansão e compre um jatinho. Mas não esqueça de compartilhar aquilo que o Senhor te deu, porque não é teu, é do Senhor. Você é apenas um mordomo. Daí vem assim uma prática que é muito comum nas igrejas antigas, históricas. Eles não falam sobre teologia da prosperidade, eles falam mordomia cristã. O que é mordomia? O que o mordomo faz? Ele administra as coisas que é do seu Senhor. E aí o mordomo, ele come bem, ele mora bem. O mordomo tem acesso a tudo. É verdade ou não é? Ninguém vê um mordomo igual um mendigo dentro de uma mansão. Não, o mordomo geralmente é bem arrumado, limpinho, come junto com o patrão, atende ligações, resolve tudo. Irmão, você é um mordomo do Senhor. Enquanto você administra o que é do Senhor, tu vai curtindo adoidado com aquilo que é dele. Amém? Então, é até um testemunho que o Luciano Subirá, ele contou lá na igreja, que roubaram o carro dele. E no dia que roubaram o carro dele, ele ficou macho. Ele já ia falar com o Senhor: Senhor, em nome de Jesus, pesa a mão. Aí antes dele falar, ele corrigiu o pensamento e falou: Senhor, roubaram o teu carro, vê aí o que o Senhor vai fazer. Não é melhor assim, irmãos? Porque o verdadeiro mordomo, ele não é dono de coisa nenhuma. Senhor, roubaram o teu carro, dá um jeito. E aí ele conta todo um testemunho de como ele recuperou o carro novamente. Roubaram até o multimídia do carro e o cara comprou um 0 bala e deu para ele. O cara que recuperou o carro, que era um policial, segundo ele, civil e corrupto,
Queria botar um cabrito no carro dele. Ele falou, se é coisa roubada, tu não bota no meu carro não, hein? Aí quando o cara viu que ele pegou pesado, falou assim, não, então eu vou comprar um zero e vou botar aqui pro Senhor. É desse jeito, irmão. Por quê? O carro não é dele, o carro é do Senhor. Então a gente tem que parar com essa mania, irmãos, de acumular. Não, não é não. O Senhor está te chamando nessa noite, dá-lhe voz o que comer. Talvez você vai precisar dar o seu tempo, dar o seu dinheiro, abrir mão de algumas coisas que você quer desesperadamente e entender, amados, que não somos nós quem multiplica, é o Senhor quem multiplica. E o texto, finalmente, ele diz assim, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, amém? Olha só, irmão, teve a provisão mais que necessária para cada discípulo. Aquele que estava com medo de não ter o que oferecer, ofereceu para todo mundo e ainda sobrou. E a parte que eu mais gosto aqui é essa aqui, irmãos. Ontem nós vivemos esse versículo, a primeira parte desse versículo aqui depois do culto. Olha, todos comeram e ficaram satisfeitos. Isso é uma coisa maravilhosa, irmão. A pior coisa do mundo é você comer e não ficar satisfeito. Você já foi em jantar de rico, que é servida francesa? Aquele pedaço de carne, um purezinho, um caldo e um capim lá jogado, né? Tem um nome para aquele negócio lá, eu chamo de capim aquele trem. Irmão, você come, tu fica com vontade de pedir mais, mas ninguém pede, né? Ninguém tem coragem. Aí depois vem um petit gâteau, aí você come aquilo, toma um copo d'água e vaza, acabou a festa. Então a pior coisa do mundo é você comer e não ficar satisfeito. Quem já viajou pela Gol aí sabe o que é isso, é verdade ou não é? Quem já viajou pela Gol sabe o que é comer e não ficar satisfeito. Mas, irmão, com o Senhor é diferente, olha. Todos comeram e ficaram satisfeitos, amém? As pessoas no teu grupo familiar vão morrer à míngua, sim ou não? Vocês não entenderam a pergunta. As pessoas que participam dos grupos que vocês facilitam, eles vão morrer à míngua, sim ou não? Amém. Todos vão comer e ficar satisfeitos. Eles vão no grupo lá nessa semana, na quarta-feira, vão receber a palavra de Deus e vão sair de lá satisfeitos. Vão falar, essa palavra me preencheu, essa palavra me consolou, essa palavra realinhou meu coração. E eu tenho certeza que essa semana vai ser mais uma semana de bênção que você vai receber sobre a tua vida em nome de Jesus. Mas como discípulo, precisamos alinhar dia após dia o nosso caráter. Não ter preguiça de trabalhar para o Senhor. A nossa obra não é vã no Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo, irmãos, eu não me arrependo de nada que eu fiz para Deus. Nada. As muitas noites que eu já dormi em rodoviária, não me arrependo. As muitas vezes que eu viajei na poltrona 46 do ônibus, do lado do banheiro, com um trinco com problema. O ônibus viajando e bem, bem, e aquela catinga de xixi, irmão, era o cheiro do inferno. Não me arrependo, irmãos, dos copos de leite que eu tomei, fui tomando pela viagem afora, pão de queijo, sanduíche de queijo, que na hora o queijo estava azedo, você só comia, pagava tudo e só comia o pão. Não me arrependo de nada disso, irmão. Daquilo que eu já dei para o Senhor, daquilo que eu já semeei. Não me arrependo de nada. Faria tudo de novo. Porque vale a pena a gente servir um Deus que é, pelo seu caráter, é um Deus galardoador. É um Deus recompensador. Eu não conheço uma pessoa que tenha servido a Deus em amor e que não tenha sido recompensado. Não é porque a gente faz por interesse, não. É que o caráter de Deus é de reconhecer o trabalho daqueles que trabalham para Ele. Então você pode trabalhar tranquilo. Agora, amado, quem faz, cobrando pelo que faz, irmãos, vai receber tudo aqui. Estão entendendo isso, irmãos? É o meu maior medo. Um dia desse eu estava conversando com um rapaz, que ele está iniciando o ministério, e ele já estava fazendo a tabelinha de pregação dele. Eu falei, rapaz, isso vai ser uma maldição na sua vida. Não, pastor, mas as igrejas pagam. As igrejas pagam porque não tem como. Primeiro que não conhece você. E outro que as igrejas, para mim, não sei o que elas têm na cabeça. Uma igreja que paga alguém para pregar o evangelho para ela, essa igreja está muito enganada. Uma igreja que paga um cantor para adorar, irmão, está cega, está maluca. Devia fechar as portas. Devia tirar tudo e botar outra coisa para vender. Fazer uma venda, um mercado logo dentro da igreja. Uma coisa é a igreja ofertar, uma outra coisa é o cara exigir. Não pode. Mas, irmãos, o que eu falei para ele, sabe o que vai acontecer com você? Você vai chegar lá no céu, irmão. Tu vai passar por um monte de coisa. Você vai ir em lugares que você não queria. Um monte de coisa vai acontecer com você. E no final, quando você chegar lá no céu,
Aí você vai ver um recebendo galardão, o outro recebendo galardão, o outro recebendo galardão. Aí você vai chegar lá e Deus só vai olhar para você. E aí você vai ficar tão inquieto que você vai falar: Senhor, cadê meu galardão? E Deus vai dizer assim: tu já recebeu tudo lá na terra. O que você tinha que receber, tu já recebeu já, meu filho. Finish. Se dê por satisfeito em entrar. Entra aí e arruma um canto. Pronto. É porque o céu é organizado. Senão é falar assim: ó, vai lá para acampamento sem terra. Acampamento dos sem galardão. Irmão, não é isso que Deus quer. Pode se entregar, irmão, totalmente ao Senhor. Quantas vezes eu deveria ficar com os meus filhos, irmãos? Há um exemplo aqui, olha. Eu sou filho de pastor, irmãos. Poucas noites meu pai ficava comigo. E o que eu sou hoje? Pastor. Não fiquei revoltado pelo fato do meu pai ter sido pastor, porque eu sei que meu pai foi recompensado por Deus. Os meus filhos a mesma coisa. Onde eu vou, eu levo meus filhos para o ministério. Eles amam. A gente vai lá nessa escola, eles vão juntos. É bom que eles até aprendem a valorizar mais a escola que eles estudam. Então tudo isso, irmão, tem sempre uma lição. Você pode levar a tua família para servir ao Senhor, você não vai se arrepender. Isso não é negligenciar a família. Uma coisa é você deixar de passear com a sua esposa, dar um rolezinho, curtir a sua esposa para viver enfiado na igreja. Aí não. Agora essa conversa de que eu vou ficar em casa com a família, na verdade só vai ver televisão, ninguém vai edificar, nem vai encostar a mão na mulher, que tem marido que fica semanas sem dar um beijinho no rosto da mulher, sem falar eu te amo, aí vem com essa de que a igreja está me tirando da minha família. De jeito nenhum, irmão. Pode se derramar diante do Senhor, que você vai ver que Deus vai te recompensar em nome de Jesus. E você vai ter o seu cesto cheio como prova da provisão do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém?